Graça e paz a todos. Espero que todos estejam bem, que a paz e o amor e a esperança em Cristo esteja sempre fecunda em seu coração. Gostaria que todos abrissem suas Bíblias na carta de Paulo à igreja de Corinto, capítulo 13. 1 Coríntios capítulo 13. Obrigado, Eduardo. Primeira Coríntios capítulo 13. Nós iremos falar hoje, nesta noite, acerca de algo infalível, acerca de algo que deve ser a marca do cristão. Não tem como eu dizer que sou um dos filhos de Deus, que sou um cristão, sem esta marca. Esta marca tem que estar intrínseca, tem que estar impressa, tem que ser a tônica do seu coração, que é o amor. O amor, ele precisa falar, sem palavras, se possível for. Ele precisa ser expressado sem palavras, se preciso for. E esta é uma marca infalível do cristão. Inclusive, este é o nosso tema. Todos abriram suas Bíblias, 1 Coríntios capítulo 13. Nós vamos ao texto. 1 Coríntios capítulo 13 diz o seguinte: e eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobremodo excelente, o caminho que é o mais excelente de todos. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que soa ou como o símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé, a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. Nada. Nada vezes nada. Porém, o amor é paciente, é benigno. O amor não arde em ciúmes, não se ufana, ou seja, não se orgulha, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, ou seja, não irrita facilmente, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. Para aqueles que são filhos, que são nascidos do amor, que são nascidos do próprio Deus, lembrando que Jesus é a personificação expressa do amor de Deus, o amor nestes corações jamais acaba, mas havendo profecias, desaparecerão, havendo línguas, cessarão, havendo ciência, passará, porque em parte conheço e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é, em parte, será aniquilado. Quando Jesus voltar pela segunda vez, tudo aquilo que é imperfeito será aniquilado, será anulado, ficará aqui mesmo. Esta é a ideia. Então, quando Jesus voltar, somente aqueles que estão aperfeiçoados no amor de Cristo é que serão um daqueles que contarão com Ele para todo sempre. Versículo 11:
Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Porque agora vemos como em espelho, de forma obscuramente, de forma meio que ofuscada, de forma meio que o pecado me atrapalha a enxergar a glória de Deus. O pecado me entenebrece, então eu vejo meio que obscuramente. Agora chegará um dia, então, que veremos Jesus face a face. Nós veremos a face deste Deus. Eu creio que você crê nisso. Eu entendo que você crê, por isso que você está aqui com o coração cheio deste amor. Agora conheço de fato, agora conheço. Eu conheço em partes. Eu não conheço nem um terço daquilo que eu deveria conhecer de Jesus. Na verdade, eu não conheço nem 0,0%, como se pudéssemos medir. Não tem como. Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor. Estes três. Porém, o maior destes é o amor. Gostaria que vocês curvassem as suas cabeças. Pai Santo, nós te agradecemos por tudo. Te louvamos por estarmos aqui. Louvado seja o teu santo nome pela tua palavra, ó Deus. Te agradecemos, ó Pai, por termos a oportunidade de podermos buscar a tua face. Queremos estarmos juntinhos de ti, ó Deus, para todo sempre. Porque agora conhecemos meio que de forma obscura, mas chegará um dia que veremos a face do Senhor 100% lucidamente, ou até mesmo claramente viveremos contigo e veremos a tua face perfeitamente, Senhor. Esse é o que o nosso coração almeja, é isso que ele almeja. Te pedimos em nome de Jesus por cada vida que aqui entrou nesta noite. Te pedimos que o Senhor venha restaurar, ó Deus, o coração de cada um. De repente, ó Pai, muitas pessoas vão se esquecendo que o amor vai se esfriando. Nós pedimos em nome de Jesus que a chama do Teu Espírito esteja reacendendo aqueles que se sentem, ó Deus, meio que de forma obscura. Te agradeço e te peço condução em nome de Jesus pelo Teu Espírito. Amém, Senhor. Meus irmãos, nós estamos diante de um texto, na minha opinião, que não teríamos outro que falaria acerca do amor como este de 1 Coríntios capítulo 13. Às vezes nós vamos esquecendo que sem esta ferramenta, ou sem este sentimento que me impulsiona, às vezes nós vamos esquecendo que sem ele, nós conseguiremos continuar a nossa caminhada rumo à glória com Cristo. Jamais. Sem amor, nada poderemos fazer. Agora, uma coisa é muito interessante. Na igreja de Corinto, Paulo, ele viu que esta igreja era uma igreja totalmente adversa. Uma igreja que vivia totalmente as suas adversidades e tinham muitas coisas que influenciavam esta igreja. E eles deturpavam a forma correta de enxergar o amor de Deus. O interessante é que no período do Antigo Testamento, nós temos aqui nesta igreja algo que eu particularmente não queria viver numa igreja como a igreja de Corinto. Tudo tinha ali naquela igreja, tinha orgias, tinha muitos problemas com famílias, com o pai, com mãe, com o filho ficando com a mulher do pai, embora concubina, mas ficando com a mulher do pai. E eles não entendiam a forma correta, ou a formatação correta do amor em cada ser. E Paulo, ele escreve exclusivamente para fazer com que eles amem uns aos outros, para que eles não viessem a incorrer em tais disciplinas do Senhor. Agora,
Paulo, ele via tudo isso nessa igreja, mas ele não desistiu dessa igreja. Ele perseverou em estar pregando para essa igreja, na verdade para toda Corinto, para toda a cidade de Corinto. Quando Paulo estava ali naquela época, né, contemporaneamente a Paulo, estimava-se que tinham mais ou menos 250 mil cidadãos livres naquela cidade. Mas o mais interessante de tudo, que tinha mais de 400 mil escravos. Era uma cidade completamente, ela era toda estratégica. Estrategicamente era uma cidade onde era rota de comércio. Era uma cidade onde tinha uma encruzilhada de fato, onde o comércio se dava ali naquela região. Então, toda cidade, comercialmente falando, é uma cidade que atrai muitos problemas, porque vem gente de toda parte, ou de toda a região possível, principalmente ali da Ásia Menor. Agora, Paulo, ele viu que naquela cidade, tinham esses problemas, e ele saiu de onde ele estava, e foi exatamente por causa de uma ordem divina para pregar para aquele povo. Então Corinto era uma cidade, era a principal cidade ali da Grécia. Como alguns aspectos ali daquela cidade, como eu já disse, a questão do comércio, tínhamos também a cultura. Ali em Corinto não era uma cidade totalmente universitária, mas era uma cidade que bebia da cultura de cidades universitárias, tipo a cidade de Atenas, por exemplo. Eles bebiam dessa cultura, e eles gostavam muito da filosofia e de todo tipo de conhecimento. Por eles gostarem de filosofia e todo tipo de conhecimento, eles se vangloriavam disso tudo. E um outro ponto interessante ali daquela cidade era a religião. Tinham no mínimo 12 templos aos deuses pagãos. No mínimo 12 templos. Uma das deusas que mais tinha proeminência ali naquela cidade era a deusa Afrodite, a famosa deusa do amor. Aí começa a entrar a contradição. Um dos motivos pelos quais Paulo escreve esta carta, para combater aquela deturpação que eles tinham acerca do amor. A Afrodite, de fato, era uma deusa que era adorada, e aquelas prostitutas cultuais faziam aquelas questões religiosas com prostituições, e adorava a deusa Afrodite exatamente nessas questões sexuais. E eram coisas terríveis. Tinham épocas, mais ou menos, que tinham 1000 prostitutas cultuais cultuando em um só momento a mesma deusa. E era orgias e toda sorte de coisas ruins ou de coisas imorais. Mas por que eu estou dizendo isso? Somente para contextualizar o porquê de Paulo estar escrevendo, o motivo que eu deveria entender que o amor seria o dom supremo de um ser. Não tinha a ver com buscar em uma fonte que seria uma inverdade, uma fonte errada. A verdadeira fonte do amor é exatamente o nosso Deus, o próprio Deus. E Paulo estava mostrando exatamente o que Jesus veio fazer aqui, morrer por cada um de nós, exatamente por causa do amor. E um outro problema grave nesta igreja é que eles valorizavam os dons mais do que o amor. Aqui logo no versículo 1, ele diz: ainda eu passo a mostrar-vos um caminho sobremodo excelente. Ou seja, além de qualquer coisa, apesar de você ter um dom de qualquer coisa, para qualquer tipo de serviço, eu mostro a você
um caminho sobremodo excelente, um caminho perfeito, um caminho que te conduz à vida, um caminho que me faz realmente ter esperança num Deus eterno, e que um dia estarei morando com este Deus eterno, somente por este caminho que é Jesus. Jesus é este amor. Deus é amor. É muito claro isso. Então ali em Corinto havia uma imoralidade pública até, irrefreada. Então esta adoração a esta deusa contradizia exatamente ao que Paulo estava pregando. Contradizia exatamente. E esta igreja ela era totalmente atormentada por vários problemas. Vários problemas. Em Atos capítulo 18, Paulo, ele deixou Atenas e foi até Corinto, e também Silas e Timóteo foi exatamente para Corinto, para que Paulo ficasse livre para pregar a palavra, porque ele via que naquela cidade seria um terreno altamente fértil. Olha só, Paulo, ele não brincou de pregar a palavra. Paulo, ele foi incansável no seu serviço, na sua servidão, algo que nós precisamos ter como exemplo. Algo que nós precisamos ter como exemplo. Portanto, temos 3 aspectos do amor neste texto. 3 aspectos. E eu gostaria de mostrar para vocês que, sendo uma marca infalível do cristão, que é o amor, eu gostaria de mostrar ou examinar com vocês esse texto, esses 3 aspectos. O primeiro é a supremacia do amor. Vamos para o versículo 1, olha o que ele diz. Ainda eu passo a mostrar-vos um caminho sobremodo excelente. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, eu posso falar o que quiser, eu posso ser o que eu quiser, eu posso ser um poliglota, né? Eu posso ser o que eu quiser na vida, eu posso ser um erudito, eu posso ter as patentes que eu quiser buscar na vida. Se eu não for um homem cheio do amor de Deus, esquece. Ele diz aqui que serei como um bronze que soa, ou como um símbolo que retine. É como se eu batesse ali naquele prato, logo o som vai, e pronto, sumiu, acabou. Não serve mais para nada. Ainda que eu tenha o dom de profetizar, o sentido da palavra profeticamente falando aqui, tem a ver com profetizar a palavra, ainda que eu pregue a palavra, se eu não tiver amor, e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé, eu posso ter a fé maior que existir sobre a face da terra, a ponto até de transportar montes, se não tiver amor, eu nada serei. Então ele está mostrando um caminho que é aquele que é o do sobremodo excelente. Jesus, ele mostrou que este caminho ele é estreito, porque são poucos os que acertam com ele, são poucos que querem se sujeitar a este amor, ao senhorio, são poucos os que querem ficar debaixo do governo de Jesus, quer ir por conta própria. E Paulo bateu exatamente neste ponto.
Você pode ser o que for, mas se você não for obediente a um Deus de amor, esquece. Não vai resolver muita coisa. Então, depois de tratar desses dons espirituais, no capítulo 12, Paulo aborda este caminho que é sobremodo excelente. Temos a superioridade do amor em relação aos dons espirituais. É superior a tudo. O que caracteriza a verdadeira espiritualidade é o amor e não os dons. É o amor que tem que ser evidenciado e não o seu talento. E não o seu dom lapidado. Seu dom pode ser lapidado tanto que você se esforçar ou quiser. Sem amor, nada seremos. Nada. Então a igreja de Corinto tinha todos os dons, mas era uma igreja totalmente imatura. A imaturidade espiritual tomava conta daquela igreja. E era uma igreja rica, uma igreja que tinha acesso a muitos recursos temporários. Mas o acesso ao dom do amor, eles estavam em falha. Então Paulo escreve exatamente para corrigir esse ponto, eu repito. Exatamente para isso. Então um cristão maduro é conhecido pelo fruto do Espírito, e não pelos dons do Espírito. No texto em questão, Paulo diz que o amor é superior ao dom de variedades de línguas. É superior ao dom de profecia, ao dom de conhecimento, ao dom da fé. Ele diz que é superior ao dom da contribuição. A minha contribuição sem amor é jogar dinheiro fora, ou jogar tempo fora, ou jogar o que você quiser, ou estiver doando fora. Não vai contar para você e nem para mim como galardão. O galardão, ele é contado quando ele é permeado, quando as minhas atitudes é permeadas em amor. Lembrando que galardão é recompensa. Sem amor não vamos colher nada, nada. Até o martírio. Até se nós fôssemos martirizados por causa do Evangelho. Assim como todos os apóstolos foram, exceto João, na ilha de Pátimos. Assim como todos eles, por causa do Evangelho. A diferença é que naqueles corações o amor estava derramando. Tinha um amor para dar e vender. Todas as colunas da igreja, que são os apóstolos, tinha um amor. O amor permeava da vida dele, pelo Espírito, na vida dos outros. É isto que nós precisamos aprender. Se eu tiver amor, a minha casa poderá passar por qualquer adversidade, que ela subsistirá. É a mesma coisa de uma casa construída sob Jesus, ela subsiste. Ela subsiste. Passe o que passar. Passe o que passar. Sem amor, os dons podem me fazer um competidor de serviços. Um competidor, em vez de servo de Deus. Sem amor, nossas palavras, por mais eloquentes que sejam, vão produzir, como já foi dito, um barulho, um símbolo que retine. Nada mais do que isso. Nada mais do que isso. Sem amor, os dons mais excelentes, como de profecia, como de conhecimento, como de cura, como de qualquer coisa que seja, torna-se nada. Nada. Sem amor, ofertas podem ser egoístas.
além de egoístas, nunca será para a glória de Deus. Quando a minha oferta está permeada pelo amor do Espírito de Deus, ela sempre será para a glória de Deus, não para a minha vanglória, jamais, jamais. O amor dá sentido à vida, o amor dá direção à vida, o amor faz que eu me subsista, o amor me faz com que eu seja alicerçado na rocha. Assim é este poder chamado amor. Quem ama, torna-se discípulo de Jesus. Porque não existe outra fonte senão Ele mesmo. Não existe. O segundo, do versículo 4 ao versículo 8, Paulo fala das virtudes do amor. Vamos para o texto? O amor é paciente. Olha só as virtudes do amor. A paciência reina. É benigno. O amor não arde em ciúmes. Não se ufana, ou seja, não se orgulha. Porque Deus ama aqueles que são simples, os humildes. Mas Ele resiste aos soberbos. Então, não se ufana, nem se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente. Ele sabe entrar, Ele sabe sair. Ele não força a entrada na vida de ninguém. Ele pede licença. Se deixar entrar, Ele entra. Então Ele não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, ou seja, sempre o interesse daquele que ama, ele tem que ser o interesse comum. É o que o texto está dizendo. Comum. Não se exaspera, ou seja, não irrita por qualquer besteira. Não se ressente do mal, ou seja, qualquer coisa está magoado. Não importa. O mal pode até vir, pode até ficar triste por um período, mas a mágoa não tomará conta daquele coração, porque o amor está tomado, o coração está tomado pelo amor. Não se alegra com a injustiça, lembrando que Deus é o Deus da pura justiça. Ele é equidade. Deus sempre colocará a balança dele sobre todas as nossas causas ou demandas, todas. Mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba, jamais. Mas havendo profecias, desaparecerão, havendo línguas, cessarão, havendo ciência, passará, porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. O primeiro ponto que está ligado às virtudes do amor é que o amor é conhecido por aquilo que ele é. Ele é benigno, ele é paciente. O amor é conhecido pelo aquilo que ele é. O amor é conhecido por aquilo que ele não faz. Não arde em ciúmes. Não arde. Não se ostenta, como já foi lido, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, por aquilo que ele não faz. Não procura seus interesses. O amor é conhecido por aquilo que ele faz. Regozija-se com a verdade. A verdade é um atributo do amor. Não encontraremos verdade sem amor. Aqueles que proferem a verdade precisam proferir com o coração tomado de amor.
Sem dúvida alguma. O amor é conhecido por aquilo que ele é capaz de enfrentar na jornada, pela vida afora. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Então é conhecido, o amor é conhecido por aquilo que ele é capaz de enfrentar na jornada. Louvado seja o nome do Senhor. Que se o amor não estivesse sobre nós, se não estivesse permeado no nosso meio, se não tivéssemos amor, embora a palavra de Deus ela diz claramente que nos finais dos tempos a ciência se multiplicaria, mas uma contrapartida viria, o amor se esfriaria. Nós podemos notar claramente que a humanidade, de um modo geral, ela tem deixado o amor se esfriar no coração. E nós, como filhos de Deus, não menosprezando aqueles que não são, nós precisamos manter esta chama acesa. E só há um caminho para que mantenhamos esta chama acesa: Jesus. Só pela palavra, só debruçando por sobre a palavra, só buscando incansavelmente a palavra, só buscando a face de Jesus pelo Espírito dele mesmo. Não tem outra forma. Eu não busco o amor na fraternidade pela fraternidade, na doação pela doação. Eu preciso expressar em mim, ou reluzir em mim, o poder e a face de Cristo. Sem amor, nada somos, nada. O amor é conhecido pela sua indestrutibilidade. Versículo 8, olha só: amor jamais acaba. Então ele é indestrutível. Ninguém conseguirá destruir o poder do amor. Ninguém. O amor jamais acaba. É a maior evidência de uma conversão espiritual. Você quer saber se você é uma pessoa convertida? Está aí o caminho. Examine-se, pois, a si mesmo, nunca julgue ninguém. Quem sabe se o joio é joio, é somente o joio e o próprio Deus. Eu não posso apontar quem é e quem não é joio. Aquele que ama, até no último momento ele pode crer que o joio se tornará um trigo, nem que seja pelo milagre, embora impossível. Mas para Deus tudo é possível. Por isso eu não posso julgar, jamais. Em terceiro e último, a perpetualidade, a imortalidade do amor. Versículo 9 ao 13. Eu vou ler do 10. Quando porém vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando nós estivermos face a face de Jesus, nós receberemos um corpo da imortalidade, o corpo da eternidade, num abrir e fechar de olhos. E o mais interessante de tudo, que aquilo que não é, será aniquilado. Aquilo que é imperfeito, será anulado, será totalmente extinguido. E ele diz: quando eu era menino, eu falava como menino,
sentia como menino, pensava também como menino, mas agora nós já somos cristãos maduros. Nós devemos esquecer as coisas próprias de menino. Acabou. Nós não estamos mais na fase de leitinho, segundo o capítulo 3 da própria carta de Corinto, a igreja de Corinto. Não, leitinho não. Nós estamos na fase de comermos alimentos sólidos. É o néctar que desce do trono de Deus. É o puro néctar. É o puro néctar. É aquilo que dá sustância. É aquilo que me fortalece. Acabou a brincadeira de menino. Não existe mais. O evangelho é coisa séria, segundo Paulo. Porque agora vemos como em espelho. Aqui Paulo alude aquele espelho polido, não como o nosso espelho da atualidade. É aquele espelho polido que fazia com que uma pessoa em sua frente o via ofuscadamente. Então ele diz que agora vemos como em espelho obscuramente, então veremos face a face. Eu queria entrar num ponto interessantíssimo. Agora conheço. Esse verbo conhecer, aqui, no grego ele está na voz ativa. Aqui o sujeito produz a ação. O sentido aqui é que eu preciso depender 100% da graça. Eu preciso depender 100% do amor de Deus, porque se eu não depender 100% deste amor, eu não conseguirei ser traspassado, ou transportado desta vida entre o berço e a sepultura para a glória. Eu preciso depender da graça de Deus. Então agora eu conheço em parte. Então se eu conheço em parte, eu sou dependente 100% da graça do Espírito de Deus. Então conhecerei como também sou conhecido. Aí ele muda da voz ativa para a voz passiva. Aqui já não é mais o sujeito que produz a ação. Alguém produzirá a ação por ele. Neste caso aqui, é o próprio Deus. Deus se revelará a mim e a você 100%. Esta é a tônica do texto. Hoje, eu preciso lutar, eu preciso buscar incansavelmente, não importa se eu tenho tempo ou se eu não tenho tempo, eu preciso. Eu sou carente da graça. Eu não sou salvo pelo esforço, eu sou salvo pela graça, mas eu preciso buscar. Porque se eu não buscar a face de Deus pelas Escrituras, eu sou levado por qualquer vento de doutrina, qualquer vento, porque eu tenho que realmente dar respostas àqueles que pedem, ou que fazem algum tipo de pergunta acerca da palavra. Eu preciso ser habilitado para toda e qualquer obra na palavra, para a glória de Deus. Repito, agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido, agora permanecem três coisas, segundo Paulo. Permanecem a fé, a esperança e o amor. Ele diz que permanecem esses três. Eu preciso de fé, porque ele ainda não voltou. Eu preciso da esperança. Capítulo 11, versículo 1 de Hebreus, diz claramente que a fé é uma certeza. A fé é a certeza das coisas que se esperam, e a convicção de fatos que não se veem.
Então a fé é a certeza das coisas que eu espero. A fé, ela é adquirida através da esperança em Cristo, permanência. O serviço faz com que a busca, faz com que a minha fé vai sendo acrescida. Então agora permanecem a fé, a esperança e o amor, estes três. Porém, o maior destes é o amor. É o amor. E Paulo fala que o amor, como já foi dito, jamais acaba, pois em parte conhecemos e em parte profetizamos. Em parte conhecemos e em parte profetizamos. E eu concluo, porque Deus é eterno e amor, por causa disto o amor dura para sempre. Porque Deus é eterno e amor, por causa disso o amor também é eterno. Que lembremos dos aspectos de continuidade e descontinuidade. Aquilo que se descontinue, agora não sai. Aquilo que será descontinuído, aquilo que não mais será contínuo, simplificando. E aquilo que será contínuo. O amor jamais terá fim. Jamais. Muitas coisas vão ficar aqui. Muitas coisas vão ficar aqui. Mas muitas coisas terá continuidade e descontinuidade. Então que possamos viver a fé, a esperança e o amor. Esses três sentimentos poderosíssimos. Viva o amor, acima de todas as coisas. Lembrando que Deus é amor. Vamos orar? Gostaria que todos ficassem de pé, por favor. Pai Santo, louvado seja o Teu nome. Te agradecemos, ó Deus, pela Tua palavra. Obrigado, ó Deus, porque sem o Teu amor, sem o Teu Espírito que é amor, sem o Senhor que é amor, sem o Teu Filho que é o único, ou seja, um único amor subsiste na triunidade. Sem este amor nós não estaríamos mais vivos aqui por sobre a terra. Como somos gratos, ó Deus, por um dia o Senhor ter olhado para nós e o Senhor viu que somos realmente carentes deste amor. Por isso o Senhor arquitetou um plano perfeito, um plano salvífico, para que este amor fosse evidenciado, para que este amor fosse expresso numa cruz e derramado sobre nós, sem merecermos. O Senhor fez isso exatamente por amor. Nós não daremos conta jamais de pagar esta dívida, ó Pai. A única coisa que podemos fazer neste momento é te agradecer por este infinito amor, por esta infinita graça, por esta misericórdia que se renova a cada manhã sobre as nossas vidas. Por causa dela, que é a causa de não sermos consumidos, por causa dela que estamos aqui. Porque o amor permeia todas as coisas, o amor sobressai sobre todas as coisas. Podemos sofrer, podemos
passar o que passar, mas se tivermos amor, e este amor estiver arraigado, alicerçado sempre em Ti, embora não tem como, se não estiver, mas se estivermos, ó Deus, estaremos sempre firmes, com a caminhada sempre pronta a ser continue. Queremos completar a nossa caminhada, ó Deus, em nome de Jesus. Sabemos que o Senhor é o nosso alvo. Abençoe a cada um que entrou aqui nesta noite. Te agradecemos, em nome de Jesus.